17 de agosto, madrugada. No vídeo passado eu tentei abordar histórias do Reddit como uma forma de não deixar o canal parado enquanto eu fico entre um vídeo e outro. Eu narrei 3 histórias de um sub do Reddit do Eu Sou Babaca e eu vou deixar um card aqui pro vídeo em questão. Hoje eu quero fazer um negócio meio sem roteiro, uma coisa tirada da minha cabeça que eu tenho que falar um tempão. E é sobre a minha vida amorosa, vamos botar assim. Por que eu resolvi fazer isso agora? Eu tenho ciência de que a hora que eu começar a fazer esse tipo de vídeo, eu vou começar uma cadeia de eventos que eu não tenho como parar. Porque eu vou chegar numa pessoa em potencial que acredito eu que quando eu começar a falar dessa pessoa num vídeo, o meu grupo de amizades vai se dividir em 2. O meu lado e o lado dessa pessoa. Então hoje eu quero falar sobre a minha vida em 2008 para 2009. Eu vou juntar esses 2 anos num vídeo só porque eu lembro muito pouca coisa de 2008, mas 2009 parece muito recente na minha cabeça, de maneiras que eu revivo essa experiência praticamente toda semana, quando não todo dia. Em 2008 eu tinha terminado aliás, em 2007 eu tinha terminado a 8ª série. Em 2008 eu fui fazer o primeiro ano do ensino médio. E esse primeiro ano eu fui fazer no colégio do meu bairro, o Colégio Getúlio Vargas. Quem é da minha área ali vai saber. E no colégio eu tinha estudado toda a vida em colégio particular. Então quando eu fui estudar nesse colégio, que é colégio estadual, eu notei a diferença. Primeiro que os professores lá são bem ao zaralho, vamos botar assim. Que não é que eles não ensinam, é que a condição de ensino é precária, então tu consegue entender por que o professor é desmotivado. Quando eu comecei a estudar lá em 2008, eu tinha meus 14 para 15 anos. Então, quando eu fui para lá no primeiro ano, era tudo muito novo, o colégio todo torto, né? E era perto de casa, a melhor coisa, ia e voltava a pé. Quando antigamente ia de carro o tempo todo pro colégio, agora ia de pé. Então, eu comecei a estudar lá no primeiro ano e a minha mãe não gostava. Minha mãe não concordava que eu tinha que estudar lá. Dava briga dentro de casa, dava discussão, tudo que eu tava jogando meu futuro fora e coisa e tal. E aí eu comecei a estudar lá e eu comecei a fazer umas amizades. Que, igual amizades de colégio, a gente se perde ao longo do tempo. Nesse pessoal aí que tava no Getúlio Vargas, tinha uma guria em questão. Eu vou chamá-la de Carla aqui. E a Carla, ela era aquela guria loirinha, do olho castanho. Ela tinha um corpinho legal que o meu camarada ali, que também é youtuber, botaria o olho e diria: meu Deus do céu, que loucura. Então eu não demorei muito pra ficar afim dela. Conversava com ela, sentava perto dela, falava com ela todo dia. E numa dessa eu pedi pra ficar com ela. Só que ela me negou. E não muito tempo depois ela tentou conversar comigo sobre arrumar roupa emprestada, porque ela tinha se envolvido num acidente na escola. Eu não lembro exatamente como que foi isso. Eu sei que isso foi em abril, mais ou menos, que eu tinha pedido pra sair com ela, pra ficar com ela. Ela tinha me negado. Mas ela, do contrário da que vem a seguir, ela foi mais de boa, foi mais discreta, né? Ela não me negou de uma forma que o colégio inteiro, enfim. Depois dela ter me negado, eu tava com essa ideia na minha cabeça de fazer a prova do IFSC. Na época era o Cefet. Então, como que era a prova do IFSC? Eu não vou me lembrar exatamente da prova, mas era para fazer o ensino médio e o técnico junto. Que minha mãe dizia que era a prova da minha vida, que ia definir meu futuro, que ia sair de lá empregado, coisa e tal. Aí o meu avô me motivou, né? Ele falou para fazer a prova, que daí ia evitar de conflito dentro de casa.
Fiz a prova do IFSC, passei, saí do Getúlio. Fui pro IFSC. No IFSC eu comecei a apanhar, mas não literalmente apanhar. Eu comecei a tomar bomba nas matérias, porque até então eu tinha estudado no Getúlio Vargas e não tinha tido trabalho nenhum. Quando eu comecei a estudar no IFSC, as matérias que começaram a jogar lá no curso profissionalizante, curso técnico, parecia coisa de louco. Então eu comecei a tomar bomba nas matérias e lá pra metade, final do semestre, isso já era, acho que agosto ou setembro de 2008, eu comecei a matar a aula pra ir na lan house, porque toda vez que eu entrava na sala de aula, os professores, eles tiravam uma com a minha cara, falando que era pra eu ir pra casa, que eu já tava rodado, que eles iam me ver no semestre que vem, aquele papo encorajador de sempre. Então eu, desmotivado, comecei a matar a aula, e nessas eu ia pra lan house, ia jogar Dota, jogar CS com os guri, usava de dinheiro que os meus pais me davam pra lanche, essas coisas. Só que eu não podia contar pra ninguém, até porque ninguém ia acreditar. Eu tive foi uma época bem difícil pra mim. Então, quando acabou o semestre de 2008 e chegou o boletim pra todo mundo ver, os meus pais, eles não sabiam disso. Foram descobrir depois que eu tinha matado aula. E apesar de eu ter matado aula e repetido de ano, eu tentei tocar de novo no semestre que vem, né, em começo de 2009. Só que foi um verão difícil, 2008. Eu fiquei sem televisão, sem PC, sem internet, sem celular. O pouco de celular que tinha naquela época, né, pouco de internet que tinha. Fiquei sem essas coisas, então eu senti bastante. Quando eu voltei em 2009 pro IFSC, eu repeti, né? Tava de novo na primeira fase. E eu fiz 2 amigos, que o Leonardo e o Vitor, a gente chamava, cada um deles tinha um apelido. O Leonardo gostava que a galera chamasse ele de Leon, e o Vitor, ele andava sempre de preto e ele tinha uma camisa de Beatles. Então a gente chamava ele de Black Beatle. E é uma amizade legal, assim, durou alguns anos até a gente se separar por ou distância ou às vezes por política. Então eu comecei a sair com esses 2 e no intervalo entre uma aula e outra a gente parava às vezes, por exemplo, para jogar um carteado, jogar Yu-Gi-Oh!, eles jogavam Magic, um deles participava de uma mesa de RPG. Até hoje eu não entendo o encanto da mesa de RPG, eu realmente não entendo, mas daí deve ter alguma coisa errada comigo. Enfim, num dia desses, quando eu tava no intervalo com eles, e eu acho importante frisar isso, o pessoal que estudou comigo no semestre passado, eles tiravam onda com a gente. A gente era fã de Star Wars, a gente gostava de Yu-Gi-Oh! Numa época que a gente apanhava se a gente gostasse dessas coisas, então era uma época difícil. Parece que não faz tanto tempo assim, só que pra mim parece que foi ontem. Enfim, esse pessoal que tinha estudado comigo, eles não gostavam muito do pessoal que jogava o Yu-Gi-Oh!, de via anime, essas coisas, que eu via um pouco de anime na época. O anime que eu via, meu Deus, era, sei lá, o Death Note e sei lá, outro que passava aí qualquer coisa. Eles começaram a tirar com a gente. Ah, como assim? No intervalo que eu tava jogando com os guri entre uma aula e outra, um deles estava já tirando sarro com a gente lá de trás do começo. E aí, num dia nós estávamos jogando no pátio, e ele com os amiguinhos dele vieram e começaram a tirar uma com a nossa cara, falando das cartas, que era coisa de viadinho, coisa de virjola, essas coisas. Essas coisas que o pessoal, meu Deus do céu, né? Hoje em dia o cara iria preso só de pensar um negócio desse, eu acho. E aí, numa dessa, eu saquei que o cara ia me avacalhar. E eu peguei uma carta falsificada, que eu só jogava com carta original, e coloquei a carta falsificada no topo. E aí o cara veio, avacalhou, pegou o baralho da gente, ficou olhando, dando risada, dizendo que era coisa de criancinha e não sei o que lá.
E nisso ele roubou a carta falsificada do topo. Eu já saquei, né? Eu vi. Aí eu deveria ter deixado passar, só que aí o meu eu inocente, o meu eu tolo, foi lá cobrar dos caras. Quando os guri falaram que não era pra eu cobrar. Então fui lá falar com ele. Aí falei, cara, tu pegou, fosse ali e mexesse nas nossas cartas, tu pegasse uma carta que é assim, e ela tem esses pontos aqui, a arte dela é assim e o nome dela é tal. Não peguei. Depois de eu insistir muito, o cara me mostra a carta. Eu quero R$20 pra devolver a carta pra ti. Só que a carta não valia R$20, a carta não valia 20 centavos. Falei pra ele, cara, eu não vou te dar R$20 na carta. Eu não falei pra ele que não valia, só falei que não ia dar. E aí ele falou, se não der o dinheiro, eu vou rasgar a carta. Eu falei, cara, não faz isso. Eu não vou te dar o dinheiro, mas não rasga a carta. Eu não ia fazer questão de ter a carta, só que eu não sei porquê, eu queria tentar entrar num consenso com esse maluco. E depois de muito, não vou devolver, não vou pagar, o cara foi lá e rasgou. Bem Seto Kaiba no primeiro episódio ali do Yu-Gi-Oh! Ele pegou e rasgou a carta. Eu falei pra ele, cara, uma hora o que é teu tá guardado. Falei isso. Passaram algumas semanas. Num dia que eu não me lembro exatamente que dia que foi, eu fui pra aula de educação física. Só que essa aula ela acontecia depois do intervalo. Então, durante o intervalo, eu pensei, não tem nada pra fazer, eu vou esperar o ginásio abrir pra eu ficar lá dentro, na hora de começar a aula. Saí da sala de aula, fui pro ginásio, só que entre a sala e o ginásio, era os seus bons 5 minutos não vou dizer 5 minutos, mas os seus bons 2, 3 minutos de caminhada. E aí eu fui pro ginásio, eu vi um certo pessoal suspeito ali. E eu reconheci um deles que era o cara que rasgou minhas cartas. E aí eu comecei a ficar meio cabreiro, né? Pô, o cara tá me seguindo, o que tá acontecendo? Não só isso, não só esse cara, começaram a aparecer outros. Apareceu um amigo dele, daí eu comecei a pensar, dois eu dou um empurrão em um e saio correndo, né? Comecei a pensar assim. Daqui a pouco eu vou chegando perto do ginásio e eu vejo assim umas 15, 20 pessoas. Eu pensei, o que é isso, cara? Aí o cara chegou pra mim, o cara que tinha rasgado a minha carta quando eu cheguei no ginásio. Ele falou, e agora quem é que vai ver só? O que é de quem tá guardado? Aí eu olhei assim pro pessoal, olhei pra ele. Em vez de eu ficar quieto, eu peguei e falei pra ele, né? Tá, escuta, essa aí é a tua torcida ou é a tua ajuda? Aí nisso que eu acabei de falar, um cara pegou, me derrubou, me deu uma rasteira por trás, eu não vi quem foi, até hoje eu não sei quem foi. E esse cara que me derrubou, os outros começaram a me socar enquanto eu tava no chão. E eu tentando me defender, botando a mão na frente do rosto, tentando me defender de tudo quanto era jeito possível e apanhando, pau e pau. E quando eles terminaram, já tinha batido o sinal, eu fui pra dentro do ginásio mancando. Eu estava completamente ruim, olho roxo, nariz sangrando, eu tava podre, tava ruim. E a professora de educação física, muito tola, muito inútil, ela viu aquilo e disse, eu achei que vocês estavam brincando. Aí eu desmaiei. Eu ia ficar puto com ela, só que eu desmaiei. Então, eu acordei no banheiro do ginásio, no chão, desacordado. Alguém me arrastou pra lá, porque eu tinha desmaiado na quadra e eu acordei no banheiro. E eu saí de lá e falaram, a diretora quer falar contigo. Pronto, né? Cheguei lá na sala da diretora, todo ruim. E aí a diretora falou, olha, é mais fácil, depois dela tentar me consolar, né? Depois dela falhar miseravelmente tentando me consolar, ela disse pra mim, olha, é mais fácil tu sair daqui, mais fácil tu pedir pra encerrar tua matrícula do que eu ir atrás de um por um pra suspender. Aí ela ligou pros meus pais foram lá. Os meus pais até hoje, eles acham que eu apanhei porque eu andava com o pessoal que matava aula.
pra jogar CS e Dota na Lan House. Não tinha nada a ver um pessoal com o outro, mas eles, em toda a sua limitação cognitiva, acharam que tinha a ver uma coisa com a outra. Me tiraram de lá e cheguei em casa, depois deles terem feito o processo de encerrar a matrícula. Eu nunca vou me esquecer disso. Meus pais olharam pra mim, a minha mãe principalmente, falou: a partir de hoje, tu pode carregar a caixa nas tuas costas o resto da tua vida, eu não quero mais saber de ti. E o que aconteceu? O meu avô chegou e disse: não, tu vem aqui, não, faz o seguinte, tu vai me dar o teu videogame, que eu tinha o Play 1, jogava o Play 1, tu vai me dar o teu celular e tu não vai ver televisão, tu vai fazer do jeito que eu mandar aqui. Nós vamos sentar, eu e tu, nós vamos estudar, nós vamos fazer todo o ensino médio, eu vou estar contigo o caminho todo, mas tu tem que fazer como eu mandar. E ele ainda acrescentou: no final do ensino médio, tu vai, vou te dar um notebook, eu e a tua avó nós vamos te dar um notebook. Eles usando isso de incentivo pra mim. Então eu voltei pro Getúlio em 2009, isso em abril. Voltei em 2009 e aí eu tinha repetido o ano, então eu tava fazendo de novo o primeiro ano do começo. E eu conheci uma pessoa, vamos chamar ela aqui de Cláudia, o pseudônimo dela, porque pode dar problema. E a Cláudia, ela, como é que eu vou descrever ela? Morena, bonita, em forma, os olhos castanhos, alta. Ela lembrava um pouco a Juliana Paz, assim, só que muito mais nova, claro. Então, eu sentava no fundo, completamente desmoralizado, desmotivado, porque eu tinha repetido um ano e até então os meus pais tinham largado de mão e botaram tudo nas mãos do meu avô. E aí eu fiquei estudando o ano todo. Só que ao longo do ano a Cláudia, ela foi me dando uma certa atenção. Então ela chegava pra mim assim: posso sentar aqui e fazer trabalho contigo? Posso sentar aqui pra passar o intervalo contigo, pra tu tá comendo teu lanche aí, posso comer aqui junto contigo? Beleza. Só que ela tinha as amigas dela e eu não prestava atenção nisso na época. Ao longo do ano ela foi se aproximando, chegando perto assim de mim. Teve uma hora que a professora, ela foi fazer um espelho de classe e me botaram pra sentar do lado dela, que a professora não queria que eu sentasse no fundão. Não sei se isso foi coisa que o meu avô falou numa reunião de pais e mestres, alguma coisa assim, que o meu avô, ele ia na reunião e até tinha um professor de geografia, o Mesquita, que ele zoava, falava que o meu avô era o vovô brigador, o vovô briguento, que o meu avô ia me pegar de porrada se eu repetisse de ano de novo. E então fizeram um espelho de classe e eu sentei junto da Cláudia. E aí teve uma amiga dela que falou: vai ser cantada agora todo dia, kkk. E eu não levei isso a sério, pensei que era brincadeira, tudo. E aí a gente ficou conversava todo dia, né? Eu andava com ela até o ponto de ônibus que saía do Getúlio Vargas e andava ali uns 5 minutos até o ponto de ônibus. Eu ficava conversando com ela até o ônibus ir embora com ela, né? Eu comecei a gostar muito dela. Gostava assim, perdidamente louco nela. Ela era gentil comigo numa época que ninguém quis ser. Numa época que ninguém se deu ao luxo de ser gentil comigo. Então, eu descobri que ela fazia aniversário em novembro. E a minha mãe, apesar da minha mãe estar meio brigada comigo ainda naquela época, a minha mãe fazia sabonete artesanal. E aí eu pedi pra minha mãe assim: mãe, tu tem essa guria da escola, tu não pode fazer um kitzinho pra ela, pra eu dar de aniversário pra ela, que eu gosto dela, tudo. Minha mãe fez o kit, né? Em novembro, o aniversário dela é dia 11 de novembro, eu nunca vou me esquecer dessa data. No dia do aniversário dela, eu cheguei pra ela com esse kitzinho de sabonete, dei os parabéns pra ela. Ela tinha feito 15 anos, eu tava com 16.
Ela pegou o kitzinho, deu pra amiga dela, entregou, né, pra amiga dela saiu de perto. E aí eu me declarei pra ela, falei que eu gosto dela, que eu queria sair com ela, que eu queria ficar com ela, que eu queria ter um negócio sério mais pra frente com ela. O problema foi a reação dela. E essa reação dela eu tenho na minha cabeça até os dias de hoje, tá? Eu às vezes acordo de madrugada assustado com essa cena que passa na minha cabeça todo dia. Ela olhou pra mim, o semblante mudou da água pro vinho. Ela falou: então, eu tava fazendo isso contigo porque era uma aposta das minhas amigas que a gente fez no começo do ano pra ver se tu ia gostar de mim. Eu não sei, eu não entendi nada disso na hora. Ela disse que tinha feito uma aposta e que as amigas dela duvidavam que ela ia conseguir fazer com que eu gostasse dela. Eu gostava dela, tudo. E ela disse que tinha pena de mim, que não era pra encostar nela, que toda vez que eu encostava nela pra dar um beijo no rosto, pra ir embora, alguma coisa assim, ela sentia nojo. Ela dizia que ela lavava o rosto quando chegava em casa. Só que ela falou isso na frente da escola inteira e ela falou em voz alta, no horário de saída, na frente do portão onde estava todo mundo saindo. E eu tinha falado com ela assim num tom normal, eu não me declarei pra ela na frente da escola inteira, eu falei normal com ela e ela fez isso comigo. Então ela não só me rejeitou, como ela me humilhou na frente da escola inteira, de maneiras que todo mundo deu risada. Literalmente todo mundo que estava passando, desde aluno, as crianças mais novas, até os vigilantes da escola deram risada na minha cara. E eu fui para casa completamente despedaçado, isso em 2009. Então, até hoje eu não superei a Cláudia. Até hoje eu penso nela, até hoje eu penso que ela foi sacana comigo. Né? Eu sei o que aconteceu com ela, eu sei como que ela tá, mas eu procurei essas informações mais para me dar um tipo de paz de espírito. Sabe, ver que hoje eu posso olhar pra trás e ver que eu tô melhor do que ela. Eu não voltei, depois de ser acontecido há 16, quase 16 anos atrás, eu não falei mais com ela. Devo ter visto ela no centro uma vez ou outra na época que eu trabalhava na polícia. Então foi um negócio bem traumático pra mim. Eu não sei como resolver essa situação, porque até hoje eu tenho essa visão na minha cabeça. Já fui em psicólogo tudo. Inclusive essa história do psicólogo eu vou falar em outro vídeo. E esse foi o período de 2008 e 2009 na minha vida. Eu posso ter pulado alguma coisa, mas de novo eu fiz o vídeo completamente da minha cabeça. Eu queria fazer uma coisa mais espontânea, sem seguir roteiro nem nada. Nem o roteiro que eu faço de palavras-chave, eu fui literalmente a história que eu tenho na minha cabeça. E pro próximo vídeo eu tô pensando em falar sobre 2010 e 2011. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e um beijo na sua alma.